Falando em esporte, tu também faz algum tipo de esporte? Sim, desde que eu nasci, eu faço um monte de esporte. Sempre, 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 sempre. Desde criança. Eu faço natação desde os 4 anos de idade. Jogava basquete. E hoje em dia eu gosto muito de natação, caiaque e caminhada. São minhas 3 paixões, assim. Então, na verdade, esse ditado de dizer que o médico não tem muito tempo para muita coisa, na verdade, é uma certa administração do seu tempo para você conseguir fazer umas coisas e dar uma certa relaxada, não é mais ou menos isso? Ou depende muito, depende do Eu acho que quanto essa você... história do tempo, cada um administra e dependendo do valor que tu dá para as coisas, tá? Tu sempre vai achar tempo. Eu tenho uma coisa pessoal que eu sou uma pessoa muito ligada, eu tenho uma necessidade de fazer atividade física. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu tenho que botar para fora a minha energia. E aí o esporte é muito bom para isso, sabe? Mas eu vejo que foi das boas opções que eu fiz na minha vida, sabe? Porque eu vejo, eu e também as pessoas ao meu redor, tá? As pessoas da minha idade, que quem optou por ter atividade física, em geral, está melhor que o resto do pessoal em termos de estado físico, sabe? Então eu recomendo para todo mundo, né? Uma atividade física e acho que é isso, acho que essa coisa de dizer que não tem tempo é uma bobagem, porque eu vejo, por exemplo, lá no nosso prédio novo agora, né? Aí as pessoas vão no 3º andar, vão de elevador. Mas o cara anda de elevador e depois paga uma academia, entende? Então, na verdade, tu pode fazer atividade física no teu dia a dia. E eu faço isso sempre, tipo, estacionar o carro bem longe e ir caminhando. Eu dificilmente pego o elevador para subir, posso pegar para descer, mas nunca para subir. Então, dizer que não tem tempo para atividade é uma desculpa, uma justificativa, né, para... que hoje, eu acredito que hoje está muito nisso, né? As pessoas estão pegando muito, ainda mais na medicina, você consegue pegar e trabalhar o quanto você quiser. Se tu quer trabalhar 60, 80 horas por semana, você vai trabalhar 60, 80 horas por semana. Se tu quer trabalhar 20, talvez tenha uma questão de ambição aí no meio desse aspecto, né? Não sei. Existe um padrão na medicina que eu acho equivocado. Fica à vontade, se quiser o café aí, tu não... Existe um padrão na medicina que eu acho equivocado, Diogo, que é o médico é meio workaholic. É um padrão da nossa categoria profissional, tá? Então, o médico, mais do que ninguém, toda a população trabalha 40 horas. É dificílimo tu encontrar um médico que trabalhe só 40 horas. Eu sou um cara que tenho um contrato de 40 horas que eu cumpro integral, até mais que as 40 na universidade, e faço mais 20 horas por semana fazendo plantão noturno, ou final de semana, entende? Então o padrão do médico é no mínimo 60 horas semanais. E tem gente que faz 80, ou se for contar atividade privada, mais do que isso, entende? Não é emprego, é trabalho real. Então é meio que um padrão. O médico sério é aquele que trabalha muito. Se tu disser, vou exagerar um pouco, tá? Mas se tu disser assim, não, aquele cara, ele corre de tarde 3 vezes por semana, alguém vai olhar meio torto para ele, tipo, será que ele trabalha mesmo? Sabe? Então não é bem visto, vamos dizer assim. Uma inversão de valores. Ao mesmo tempo, quando a medicina prega alguma coisa de que temos que saber lidar com o estresse, saber lidar com o seu trabalho, alguma coisa ponderal, né? A nossa profissão é um pouco mais voltada, tipo, se tu tiver tempo para relaxar, se você tiver tempo para assistir uma peça de teatro, na verdade você não está fazendo o seu trabalho direito, né? Você não vai ganhar dinheiro, né? Alguma coisa mais voltada. Eu não consigo desvirtuar esse olhar do financeiro nessa questão. Acho que tem muito disso. Não é pela pessoa não querer trabalhar, né? Não é porque a pessoa quer trabalhar bastante. Não sei, é a minha visão que eu tenho nesse... É difícil separar uma coisa da outra, né? Mas independente da finança, o padrão do grupo é a pessoa que trabalha, por exemplo, menos que 40 horas é mal vista. Sim. Entende? Ela é olhada com desconfiança. Pô, mas por que ele não, sabe? Então, o grupo impõe o padrão para os seus semelhantes, vamos dizer, né? Então, o médico tem essa questão. E, às vezes, tem uma qualidade de vida ruim em função disso, né? Vamos voltar um pouquinho na sua vida, na sua trajetória e decidir um pouco aí, explica um pouco por que tu escolheu medicina, assim. Tava falando do cursinho, tava falando do seu apelido, da sua irmã,
o grupo teu de amigos seguiu ainda para medicina, mas como é que foi esse processo? Por que medicina, assim? Bom, na verdade é o seguinte, eu tive uma pessoa na minha vida muito importante, que era meu avô, que era médico. Então eu me criei no meio médico. Ele era um médico do interior, uma pessoa que trabalhava muito, e então a vida inteira eu me criei no meio médico. Meu avô, por exemplo, fim de semana ia para um hospital, uma Santa Casa no interior, e às vezes eu ia com ele, com uma bola de futebol embaixo do braço, ficava brincando no corredor do hospital. Aquelas imagens muito fortes que eu tenho de Santa Casa no interior, azulejo branco até o teto. Enquanto meu avô trabalhava, eu ficava jogando, tá? Bom, mas apesar disso, eu nunca gostei, Diogo, de ter que fazer aquilo que os outros esperam que eu faça, sabe? De ter que seguir as expectativas dos outros. Eu sempre fui uma pessoa avessa a isso. Eu tinha um irmão mais velho que desde criança dizia, eu vou ser médico. Então eu nunca pensei, sabe? Nunca pensei não, mas eu nunca disse para ninguém que eu poderia querer ser médico, sabe? E eu gostava muito de matemática, muito, muito de matemática. Tenho facilidade para matemática. Então, quando eu fui fazer a minha matrícula para o vestibular, bem sincero, eu não sabia se eu fazia medicina, engenharia ou direito, tá? E aí, por que eu escolhi medicina? Porque eu pensei assim, eu adoro a parte do direito, a parte da polêmica, você sabe, né, que eu gosto de discutir, falar, sabe? Mas eu sou ruim de escrever, eu sou péssimo em português, péssimo, sabe? Eu sou desgráfico, desortográfico, disléxico, tudo que tu puder imaginar. E na engenharia, eu tinha que escolher já de cara se eu ia fazer elétrica ou informática, ou eu achava que, poxa, é difícil, né, o cara, né? Então, na verdade, a medicina foi em parte por esse vínculo que eu tinha com meu avô e com a medicina já desde criança, e uma opção que não era única na minha vida, sabe? E gostou? Muito, sabe? Muito. E aí tem uma curiosidade, né? Porque aí eu comecei a fazer medicina, parei um ano, né? Fiquei um ano viajando, foi uma experiência muito interessante. Você parou por opção? Por opção. Eu fiz os primeiros 2 anos, e aquilo na época, década de 70, tinha toda uma proposta de contracultura, de viajar, né? Uma coisa de liberdade. Eu quis viver isso e foi uma experiência maravilhosa. E aí então optei por ficar um ano viajando, tá? E aí quando eu voltei, eu fui trabalhar num departamento de genética, que era uma coisa que eu tinha me apaixonado no 2º grau em função de uma professora. Tinha uma professora maravilhosa. Tinha se apaixonado pela professora e consequentemente pela matéria, ou foi pela matéria? Foi mais pela matéria, sabe? Foi muito mais pela matéria, mas eu era encantado por ela, porque ela era uma professora brilhante, e aí pela matéria. Quando eu voltei da minha viagem, eu fui trabalhar num laboratório de genética em Porto Alegre, que era um centro de pesquisa muito importante. E aí a minha primeira opção dentro da medicina, por incrível que pareça, eu decidi que eu ia fazer carreira universitária. Já dentro da própria pesquisa? Antes de escolher o que eu queria fazer de especialidade, eu achei que eu queria ser professor. Você emendou direto já? Se formou e já emendou mestrado? Ou se formou e emendou residência? Como é que foi esse processo? Já entrei no mestrado, mas extraoficialmente, fazendo algumas disciplinas, tá? Mas fiz a residência e fui trabalhar direto. Aí depois que eu entrei como professor e que eu pedi licença para fazer o mestrado. E aí dentro da medicina, primeiro ser professor, aí depois, a escolha, qual é a área, qual é a especialidade, isso é uma decisão difícil, né? Bastante, né? Quase um outro vestibular, né? Na verdade, você acaba o negócio, você é geral, mas você meio que é obrigado também a fazer uma residência na sua área. E para mim foi por exclusão, sabe, Diogo? Então, em função dessa minha experiência de viajar e tudo mais, eu comecei a trabalhar com criança numa enfermaria que tinha um problema de articulação. Eu comecei a levar argila, que era uma coisa que eu tinha aprendido a fazer quando estava viajando. E foi outra experiência muito boa na minha vida, né? Trabalhar num hospital muito pobre em Porto Alegre, com crianças muito pobres, e a gente começou num trabalho pequeno. No fim nós éramos um grupo grande de estudantes lá dentro. E aí eu comecei a trabalhar com criança e percebi isso, que quando eu trabalhava com pessoas mais velhas, doentes, me deprimia. Quando eu ia para a sala das crianças, eu ficava muito feliz, sabe? Então foi mais ou menos através disso que você falou que você é pediatra. E você é neonato agora, né? E aí comecei a fazer neonato e me percebi que me dava profundo prazer,
sabe? Eu fazia, na verdade, fazia genética e neonato. E me dei conta que um era por obrigação e outra por prazer, entende? Entendi. E aí fui me dirigindo para ele. Tá certo.